Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver as últimas informações sobre os lesionados do São Paulo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Tem gente indo embora do Tricolor, é isso? São caso de dois deles. Lisiero, que já era previsto mesmo, né, que ele não iria renovar o seu vínculo com o Tricolor, foi revelado nas categorias de base do clube, subiu em 2018, acabou que não chegou num acordo com a diretoria pela renovação do contrato dele, de manter os mesmos salários, ele não quis isso, então ele estava ali mais ou menos 6 meses treinando separadamente, em horários alternativos aqui no CT da Barra Funda, inclusive por conta disso não foi utilizado no ano de 2025. No ano passado, sim, jogou com o Luiz Beldia em algumas oportunidades, 11 vezes esteve em campo. E olha só que fato curioso, né? Com o Hernan Crespo, o Lisiero foi importantíssimo na conquista do Campeonato Paulista e também durante o restante da temporada, mas acabou perdendo espaço, então o Lisiero não renova o contrato, hoje sai do São Paulo e ainda, se for vendido, acaba que o São Paulo não recebe nenhum valor em relação a essa saída do Lisiero. Além dele, também está de saída o zagueiro Juan Tressoldi. Juan, que estava emprestado do Sassuolo da Itália aqui para o São Paulo, estavam conversando, né, empresários, clube, enfim, pela permanência do zagueiro aqui no CT da Barra Funda, no Morumbis, enfim, ele foi muito importante no time do Luiz Beldia anteriormente, mas não chegaram a um acordo também. Hoje se encerra, portanto, esse vínculo do zagueiro aqui com o São Paulo. O Sassuolo, inclusive, chegou a entrar com um pedido na FIFA por conta de uma parcela ali atrasada desse empréstimo, enfim. Além disso, o Juan também precisará passar por uma cirurgia no joelho, então estava toda uma situação um pouco nebulosa sobre o futuro dele. O São Paulo também preferiu então não renovar esse empréstimo. Esses são os dois casos de jogadores que tiveram os contratos então encerrados nesse 30 de junho. A gente lembra ainda que o Igor Vinícius está praticamente acertado com o Santos, deve ser anunciado aí nas próximas horas, nos próximos dias. Tá certo? Então esses 3 jogadores não devem, né, mais fazer parte dos planos do técnico Hernan Crespo do São Paulo para essa temporada. Mas não é só de notícia ruim que vive o São Paulo, não. Tem 2 notícias importantes e ótimas no treino desta manhã aqui no CT da Barra Funda. 2 retornos importantes no gramado. Lucas e Ferreira iniciaram a transição física. Eles que estão se recuperando aí dos seus respectivos problemas. O Lucas com problema no joelho, o Ferreira com problema na fáscia plantar do pé esquerdo. Começaram a transição, se juntam, portanto, logo mais, né, ainda estão nesse processo de transição, ao elenco. A gente só lembra que na semana passada, Marcos Antônio e Oscar já começaram a treinar inteiramente com o grupo. Tá certo? É isso aí, o Departamento Médico do São Paulo esvaziando aos poucos para o retorno das competições. Volto com vocês. Aí eu pergunto pro craque, então, diz uma coisa pra mim, craque, o Crespo não quer mais esses atletas, você concorda com ele ou não? Até porque é uma questão de preferência e também de capacidade, né? Igor Vinícius já estava 6 meses no banco, né? Entrava esporadicamente, né? Lisiero só treinando, quer dizer... Fazia tempo, o elenco está inchado, tira 2 e dá a oportunidade para o Crespo, né? O São Paulo contratar outros 2 na posição de um nível maior, né? Eu acredito que esses 2 retornos do Lucas e do Ferreira, sim, aí são retornos importantíssimos, porque são 2 jogadores decisivos, titulares do time e que vão ajudar muito o Crespo nesse segundo semestre. Sem dúvida nenhuma, o São Paulo precisa, independente desses 2, precisa reforçar. E são 2 jogadores que já não vinham mesmo com o Zubeldia sendo aproveitados de forma assim intensiva e de forma importante no elenco tricolor. O mais importante, como o Miller bem destacou, a volta do Lucas e do Ferreirinha, são peças fundamentais para que o São Paulo tenha uma base, tenha um corpo e realmente o trabalho do Crespo possa já de início surgir um efeito. E além desses jogadores que não estão em disponibilidade, a preocupação maior fica em futuras janelas a possibilidade de negociar jogadores que estão crescendo dentro do elenco. Mas isso é um problema que não só o São Paulo vive, todos os grandes clubes do futebol brasileiro vivem. Não há recursos, há dívidas a serem pagas e aí a solução são vender esses atletas. O elenco do São Paulo é curto, precisa... Mas tem que aumentar um pouquinho, né, Miller? Aumentar, mas com qualidade. Beleza.
quero te trazer alguns detalhes de como estão os treinamentos do Luan, volante do São Paulo. Lembrando que a janela de transferências vai abrir, ele com o Crespo tem uma ótima relação, tá acontecendo a intertemporada. Será que ele fica ou vai estar para ser negociado nessa janela? Eu quero trazer detalhes para vocês. Mas antes, ó, se inscreve aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Bom, o Luan é um volante que todo mundo conhece no São Paulo, é um jogador que é cria da casa, um jogador que foi importante, inclusive, na passagem do Crespo em 2021, quando o time foi campeão paulista, inclusive o Luan fazendo gol na final contra o Palmeiras. O Luan passou por um processo ali em que praticamente estava com o pé fora do São Paulo, aí teve uma pequena reviravolta, né? O Luan teve algumas propostas para jogar a Série B, e o Luan optou por apostar em permanecer no São Paulo, porque ele gostaria muito de vestir ainda, voltar a vestir a camisa do São Paulo, é um dos projetos do Luan. Então ele ficou treinando, focado, aquela coisa toda de perder peso, rapidamente perdeu muito peso, ganhou musculatura, massa magra, aquela coisa toda, fez os testes físicos, foi para o campo, até que, né, ainda quando o técnico era o Zubeldia, ganhou uma oportunidade de treinar com os outros atletas, não estava treinando mais em horários alternativos. E aí dependia muito do Zubeldia de escalar ou não o Luan, de levar para a lista de relacionados, aquela coisa toda. Só que o Zubeldia já estava naquele processo assim de muita pressão, então não cabia naquele momento uma aposta, por exemplo, num jogador que está há muito tempo sem jogar, muito tempo parado. Então o Luan acabava que não era levado para a lista de relacionados pelo Zubeldia. E aí tem toda essa reviravolta, a saída do Zubeldia, a chegada de Hernan Crespo, que conhece o trabalho do Luan, gosta do trabalho do Luan. Então nesses primeiros dias, nesses primeiros treinamentos, o Crespo tem observado muito a postura do Luan, como é que ele tá bem fisicamente, aquela coisa toda, se ele tá se desenvolvendo bem, né, nesses trabalhos. O Luan já há um tempo, ele já tá trabalhando com todos os outros atletas, treino normal, treino à vera mesmo, e tá bem fisicamente, o Luan tá se sentindo confiante. E agora, nesse período de intertemporada até o jogo contra o Flamengo, nesse retorno aí a disputa do Brasileirão, e também depois vai ter Copa do Brasil, vai depender do Crespo, vai depender de uma conversa com a diretoria para ver da utilização ou não do Luan. Se de repente o Crespo entender que não vai utilizar, aí sim, com a abertura da janela em julho, né, no dia 14 de julho, aí começa a se pensar numa possibilidade de uma saída do Luan. Mas o Luan não trabalha com esse plano B. O plano A do Luan é trabalhar e ficar no São Paulo, ficar à disposição do Crespo e pedir oportunidade, e pedir passagem com o trabalho dentro de campo no dia a dia. Então o Luan está se dedicando, o Luan está se esforçando e quer uma oportunidade. O Luan quer uma oportunidade para mostrar que é capaz de mostrar o seu valor. E nada melhor do que um cara que conhece o trabalho dele, foi campeão com ele, como a chegada do Crespo. Então esses dias, esses dias de pré-temporada serão muito importantes para esse futuro do Luan, determinantes para essa permanência do Luan no São Paulo, ele que ainda tem contrato com o tricolor paulista. E aí, vocês permaneceriam com o Luan? Eu acho particularmente o Luan muito bom jogador, obviamente precisa de ritmo de jogo. Eu daria uma oportunidade ao Luan se eu fosse o Crespo, se eu fosse o Hernan Crespo e não como eu sou o André Hernan, apenas estou dando aqui a minha opinião, certo? Preciso contar agora sobre as 4 saídas certas do São Paulo. O tricolor está perdendo jogadores, não dá para dizer importantes, mas que certamente diminuem ainda mais a quantidade de atletas e o poder do elenco São Paulino. Não ficam no tricolor Lisiero, Igor Vinícius, Matheus Alves e Juan, cada um com uma circunstância completamente diferente. O Lisiero nem sequer estreou na atual temporada e seu vínculo com o São Paulo se encerra nessa segunda-feira. Não houve a opção do São Paulo pela renovação e o Lisiero vai buscar um outro clube. Igor Vinícius já até treinou no Santos. Vai ter seu contrato rescindido com o São Paulo e vai passar a ter 80% dos direitos econômicos presos ao Peixe. O tricolor fica com 20% do valor de uma venda futura. Já Matheus Alves foi vendido para o CSKA da Rússia por 6 milhões de euros, nem se apresentou com o restante do elenco na última quinta-feira. Sobre o Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo, já havia contado para vocês que o tricolor decidiu desistir
da compra desse atleta, a operação de 27 milhões de reais para um atleta de 25 anos que vai precisar passar por cirurgia no joelho. A avaliação é de que o custo-benefício estava para lá de ruim. Dá para imaginar mais saídas no São Paulo? Sim, apenas em caso de propostas grandes, propostas gigantes. São Paulo ainda precisa de pelo menos uma boa venda, mas torce para que essa venda venha de jogadores que já foram do São Paulo e hoje estão no exterior. O Tricolor, com um mecanismo de solidariedade ou com percentuais futuros, pode eventualmente ajudar a compensar o seu problema com o fluxo de caixa. Em relação a reforços, São Paulo busca um zagueiro, 2 pontas e também o meio-campista. Todos precisam chegar sem custos. O Tricolor avalia que não tem capacidade para compra de direitos econômicos. Esse fim de semana teve a festa junina no São Paulo. Tá lá. E o São Paulo está vendendo essa festa junina como a maior festa junina do Brasil, de clubes e tal. E tem um vídeo circulando na internet aí de uma... É uma festa junina em homenagem ao Casares, falando do grande presidente que levou o São Paulo de volta às glórias e blá 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 e tal. Não tem o momento mais inadequado para isso, né? Quando o rival está nas quartas de final do Mundial, o outro está jogando contra o Bayern, o outro está ganhando do PSG. Eu já passei por esse isso, negócio cara. realmente Do Periquitos em Revista. é uma falta de tato com o momento, né? Até para o torcedor, mas enfim. A gente vai falar mais sobre isso. É a turma do Prazazá, Viviri, Vovoró, Vovó, não é isso? Não sei lá se é essa São turma, Paulo, mas um descolamento da realidade muito impressionante. Para falar agora sobre o São Paulo, quem é que o Tricolor busca para a zaga? Você sabe que o Juan, zagueiro de 25 anos de idade, foi de fato devolvido ao Sassuolo. Tratativas com o clube italiano foram encerradas. A partir daí, o São Paulo vai buscar alternativas no mercado. Naquele perfil que você já sabe, de jogador que chegue de graça, sem custo alto. Separei alguns nomes que têm sido especulados no Tricolor. O primeiro deles, Medina, brasileiro de 23 anos de idade, que pertence à Ferroviária. Ele foi revelado no próprio time de Araraquara, embora já tenha sido emprestado em outros tempos para o Valladolid da Espanha e também para o Taubaté. É titular absoluto do time na Série B do Campeonato Brasileiro e esse nome chegou ao São Paulo por meio de uma sugestão do Juliano Bertolucci, empresário próximo ao presidente Júlio Casares. O filho dele é dono da Ferroviária. Se o São Paulo quiser, não se trata de uma negociação difícil. O atleta tem 23 anos de idade, 26 jogos e 1 gol na atual temporada. Na primeira passagem do Crespo pelo São Paulo em 2021, ele havia sugerido Adonis Frias, zagueiro argentino, hoje com 26 anos de idade, 27, perdão. Esse nome praticamente inviável, o atleta que pertence ao León do México, tem contrato longo por lá e, embora tenha sido expulso dos 2 últimos jogos que participou, haveria a necessidade de uma compra dos direitos econômicos, algo que o São Paulo hoje não é capaz. Quero falar também sobre Luizão, você lembra dele? Atleta revelado na base do São Paulo, saiu pela porta dos fundos para jogar no West Ham. Jogar foi tudo que ele não conseguiu no time principal, nenhuma aparição. Teve de se contentar com jogos no Sub-21 e também com um empréstimo por um pequeno time da Polônia, onde mais uma vez não conseguiu jogar. Acho difícil imaginar que o Luizão possa ser reforço para a zaga tricolor. Muito São Paulino pergunta se o Matheus Belém, que está de volta do empréstimo, não seria uma alternativa. Só para lembrar que o Belém foi para a Chapecoense, que joga a Série B e por lá não fez nem sequer um único jogo. Eu imagino que alguém que não tenha conseguido jogar num time catarinense, no estadual e na Série B possa ser solução para o São Paulo. Você, torcedor tricolor, quem gostaria de ver jogando como zagueiro? É importante lembrar que não dá para sonhar com nomes muito caros, beleza? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o volante Lisiero, enfim, deixou o tricolor. Ele que tinha contrato com o São Paulo até ontem. O clube tentou renovar ainda com o jogador, oferecendo o mesmo salário, mas o volante não aceitou. E na minha visão, se eu fosse o presidente do tricolor, eu nem tinha tentado renovar com o Lisiero, até porque é um volante muito abaixo dos outros e que vive lesionado. E atravessando essa grave crise financeira, o São Paulo vem tentando aliviar sua folha de pagamento. E outro jogador que deixa o clube é o lateral direito Igor Vinícius, que está a caminho do Santos. Ele que tinha contrato com o São Paulo até o fim do ano. Mas, na minha opinião, o São Paulo faz bem aliviando sua folha de pagamento, mas não pode começar a trazer, galera, jogador muito velho e que vive muito tempo lesionado. O Cédric, por exemplo, foi uma ótima escolha do São Paulo, começou a jogar bem até, mas não faz nenhum sentido
o tricolor ter renovado com ele até o fim de 2027. Aí o jogador cai de rendimento e fica encostado no time, como o caso do Lisiero e do Luan, entre outros, né, galera? Então o São Paulo tem que começar a rever isso, até porque não adianta nada aliviar sua folha de pagamento, vender alguns jovens da base, mas continuar trazendo jogadores que ficam encostados no clube, que nem agora. O São Paulo já conta com André Silva de centroavante, tem o Rian Francisco, o Luciano também pode jogar improvisado ali. Em breve o Caleri também vai estar de volta e mesmo assim o tricolor trouxe o Dineno. Então, na minha opinião, um clube que atravessa uma grave crise financeira não pode fazer uma contratação como esta. E a barca do tricolor não para por aí. O zagueiro Juan Tressoldi também vai deixar o São Paulo. O clube tentou estender seu empréstimo até o ano que vem, mas o Sassuolo dificultou o negócio e quer apenas vender. Mas por causa de uma possível cirurgia no joelho, o tricolor abandonou nessa negociação. E faz muito bem, porque atravessando essa grave crise financeira, não faz nenhum sentido, na minha opinião, o São Paulo pagar quase 30 milhões de reais por um zagueiro. Até porque já conta com Arboleda, com o Ferrarese, com o Sabino e com o Alan Franco. Esse último, o Alan Franco, tem contrato com o tricolor apenas até o fim do ano. E esse mês já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça. E se isso acontecer, vai ser péssimo para o São Paulo, porque se ele não é o melhor, é um dos melhores zagueiros do clube no momento. E o novo comandante Hernan Crespo segue os trabalhos pelo São Paulo. Alguns jogadores que estavam lesionados, como o Oscar e o Marcos Antônio, já treinam normalmente com o restante do elenco. Já Lucas Moura e Ferreirinha tendem a demorar mais um pouco a voltar, mas a expectativa é que os 4 jogadores estejam à disposição para o próximo jogo do tricolor. Então eu espero que o Crespo aproveite essa parada para o Mundial de Clubes e faça o São Paulo jogar melhor. Até porque depois dessa parada vai ter uma sequência pesada. Oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional e pelo Brasileirão vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Juventude. Então, quando eu vejo alguns comentaristas falando que o São Paulo trocou 6 por meia dúzia, que o Crespo não vai mostrar muita evolução nesse time do São Paulo, a minha resposta é: se ele fazer o simples, não ficar colocando zagueiro de lateral, nem lateral de atacante, já está excelente. Até porque o Zubeldia vivia dobrando lateral direito com Cédric e Ferrarese e lateral esquerdo com Enzo Dias e o Wendel. A exceção, né, galera, pode ser a lateral direita do São Paulo, já que o Mike sofreu uma lesão e deve ficar de fora entre 1 a 2 meses. O Igor Vinícius deixou o clube, então no momento o São Paulo conta praticamente só com o Cédric. Então se alguns jogos o Ferrarese jogar improvisado ali, dá para aceitar e entender. A tendência é que o Crespo comece a utilizar o esquema com 3 zagueiros no São Paulo. Mas que nem eu falei no último vídeo, não faz muito sentido apenas jogar com uma formação. Por exemplo, o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino. Aí dá para entender um esquema com 3 zagueiros. Mas depois vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Não faz muito sentido jogar com esses mesmos 3 zagueiros. Então esse negócio de jogar com 3 zagueiros, sim ou não, que não sei o que, na minha visão, depende do jogo. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!